Bom, gente, boa noite. Queria agradecer muitíssimo pelo convite para estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Carol, a Helena também. É um prazer enorme estar com essas, por enquanto, duas mulheres aqui nos acompanhando, a Juliana Bianconi e a Ana Lima. Eu vou me apresentar rapidamente e já vou passar a palavra para elas se apresentarem, antes de a gente partir propriamente para a conversa e contar um pouquinho sobre por que a gente está aqui hoje, qual é a proposta e a pegada do festival. Eu sou jornalista, sou apresentadora da Rádio Band News FM, onde eu também sou colunista de literatura e apresentadora do podcast Elas com Elas, que é um podcast que ouve só mulheres para trazer perspectivas sobre vários assuntos. Então, a gente discute ali assuntos que estão diretamente relacionados a questões de gênero e assuntos que atravessam a vida de homens e mulheres, de qualquer discussão de gênero que a gente possa fazer, trazendo mulheres para a mesa para que elas tenham o protagonismo dos espaços e a discussão desses espaços. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Essa atividade faz parte de um festival muito bacana, é o primeiro festival franco-alemão, Realidade Virtual e Culturas Imersivas. O tema é igualdade de gênero, então tem tudo a ver aqui a nossa mesa com o tema do festival. São 9 dias aí, a gente já está na penúltima atividade, né? Mas foram 9 dias de muitas coisas acontecendo que ficam disponíveis depois no YouTube, inclusive essa nossa conversa aqui também. Vou pedir para que vocês contem quem vocês são antes de a gente começar a bater papo. Juliana, bem-vinda. Conta, por favor, quem é você. Bom, boa noite quem está aí nos acompanhando, boa noite aqui às colegas de webinário, um prazer sempre, né, essa conversa sobre protagonismo feminino no Festival de Inverno Franco-Alemão, primeira edição, né, então acho muito interessante que a gente esteja com essa pauta aqui, fundamental sempre, né. Bom, eu sou Juliana Bianconi, sou cofundadora e co-diretora da Gênero e Número. A Gênero e Número é uma organização de mídia que trabalha, né, para visibilizar as desigualdades de gênero, de raça, a partir de reportagens, conteúdos audiovisuais, pesquisas. Então, a gente trabalha muito com jornalismo de dados e com pesquisa para ampliar mesmo, né, esse debate sobre as desigualdades, pontuando onde estão as violações, mas também o protagonismo, porque é sobre, né, falar sobre gênero e raça no Brasil é também falar sobre muito protagonismo feminino. Bom, acho que para começar isso, né, uma breve apresentação. Obrigada. Nana, conta, por favor, quem é você. Bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Juliana, também. É muito, né, eu sou muito fã de todo mundo que está aqui. Assim, eu falo que é um luxo estar nesse painel aqui. Mas eu sou Nana Lima, eu sou uma das cofundadoras e diretora da Pink Olga, que é uma ONG de comunicação para catalisar mudanças, né? A gente tenta promover por meio da comunicação essa mudança de ampliação de consciência da sociedade, com foco também no direito das mulheres, gênero, né, lentes interseccionais também na nossa atuação. E eu também sou mãe do Matias e do Tomás, assim, que eu acho que não dá para separar uma coisa da outra quando pelo que a gente está falando e fazendo aqui. E é isso, estou muito animada por hoje, assim, poder passar esse conteúdo, dividir esse painel também com vocês, com a Gabriela, com o Gênero de Número também, a Juliana. É uma honra, assim. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu queria só mencionar aqui quem apoia, né, o festival, que eu acho bacana sempre a gente destacar quem torna essas oportunidades, essas conversas possíveis. Então, esse festival, essa edição, né, que é a primeira, a gente espera aqui de muitas, do Festival de Inverno Franco-Alemão, Realidade Virtual e Culturas Imersivas, tem o patrocínio do Fonds Kulturell Franco-Alemão, que está ligado a várias organizações. Ele aprovou o projeto que foi proposto, né, pela Aliança Francesa Brasília e pelo Goethe, né, o Goethe Centrum Brasília, das embaixadas da França e da Alemanha no Brasil, da delegação da União Europeia no Brasil,
da empresa GIZ e graças à parceria também com o SESC do Distrito Federal, das empresas Cientic e Vertec, graças ao apoio da Sétima Cinema e do escritório do Quebec em São Paulo. Então, só para destacar aqui quem torna essa conversa possível. E eu queria começar com uma pergunta para vocês. Quem de vocês quiser começar respondendo, fique à vontade. A gente está aqui sob o guarda-chuva do empoderamento feminino, que é muitas coisas. São vários debates que cabem dentro desse debate. E a minha primeira pergunta é justamente se vocês entendem que nesse momento, quando a gente fala de empoderamento feminino, a gente está falando de recortes e debates diferentes de quando a gente falava de empoderamento feminino há 2, 5 anos atrás, né? É que as coisas têm sido tão rápidas que às vezes é até difícil você estabelecer parâmetros, períodos para comparar, né? Mas quando a gente falava de empoderamento feminino há um tempo atrás, as nossas prioridades de debate eram umas e hoje são outras? Ou vocês acham que a gente ainda está debatendo os mesmos recortes desse tema, que é um tema amplo? Bom, vai lá, você vai falar, não, né? Que assim, quem. Tá bom. Bom, eu acho que a gente tem uma ampliação de vozes nos últimos anos, né? No debate sobre protagonismo, feminismo, direito das mulheres. E quando a gente fala do debate de gênero, temos que incluir também, né? Todo o público, toda a população LGBT, né? Que a gente LGBT+, LGBTQIA+, aqui na Gênero e Número a gente prioriza usar o LGBT+, mas enfim. E eu entendo que a principal mudança é essa, porque as reivindicações dos grupos, né, de mulheres, quando a gente fala em empoderamento feminino, a gente está falando sobre muita coisa, né? Assim, porque o que é esse empoderamento feminino? Se você for parte de uma perspectiva coletiva, como deve ser sempre no feminismo, né, para a gente avançar realmente estruturalmente, mudando o que precisa ser mudado em termos de desigualdade, você vai ter muitos grupos. Né? Para empoderar mulheres indígenas, por exemplo, o que a gente precisa? É bem diferente do empoderamento de mulheres brancas. Tá? Então, eu acho que o que mudou nos últimos anos foi bastante esse aspecto da ampliação das vozes. E quando eu digo isso, por exemplo, eu digo, em 2018, a gente teve a primeira mulher indígena eleita, né, deputada federal, Joênia Wapichana na Câmara e tal. Então, assim, isso é só um exemplo, né? Mas se a gente falar de mulheres negras, a gente vê também uma articulação e uma movimentação muito maior nos últimos anos, né? De coletivos de mulheres negras, mulheres jovens, né? Mulheres que já estavam na sociedade civil, né? Trabalhando e articulando e fazendo muitas... eu diria assim, liderando, né, muitas iniciativas que tinham impacto, né, para esse empoderamento. Eu penso que o que a gente precisa valorizar e observar é justamente a força desses movimentos que vêm de diferentes lugares e que, sem dúvida nenhuma, o empoderamento feminino há 10 anos atrás, né, quando se falava sobre ele, era de uma visão bastante branca, né, do feminismo branco, tal. E existia ainda uma vocalização muito marginal dos grupos, né, assim, das minorias entre as minorias, porque nós mulheres ainda somos uma minoria política, mas dentro desse grupo mulheres existem várias outras, né, minorias. Então, eu acho que a gente saiu desse lugar da margem e, sem dúvida nenhuma, o empoderamento feminino hoje ele passa, né, por esse espectro múltiplo, assim. Eu também queria ponderar que esse é um termo, assim, né, que tem justamente pela apropriação dele justamente por apropriação dele, muitas vezes, assim, por grupos, né, que falam de uma forma muito isolada, ou então que falam sobre empoderamento como se isso fosse algo
individual, né, nessa perspectiva distante do movimento mesmo de mulheres, ele sofre críticas, né, mas de forma alguma é uma questão relacionada ao termo, né, empoderamento é importante, empoderamento, sim, sem dúvida nenhuma, tem aí uma contribuição para o cenário e, né, que a gente precisa construir para o cenário, para a gente partir para essa redução das desigualdades de uma forma mais intensa, mas ele, assim, como, né, alguém que está nessa construção coletiva, eu posso dizer que ele precisa ser trabalhado sempre a partir daí. Então, eu penso que as demandas mudaram porque elas foram visibilizadas, né? A gente sempre teve as demandas de todos os grupos. Acontece que elas não estavam visíveis para grande parte da sociedade. Hoje elas já, né, podemos dizer que são visíveis. Nana, antes de passar a palavra para você, eu vou só apresentar a Sandra Benites, que acabou de chegar para se juntar a nós também na conversa, e pedir, por favor, para ela se apresentar brevemente. Sandra, a gente começou com uma rodada breve de apresentações. Se você puder contar rapidamente para quem está aqui com a gente quem é você, por favor, seja muito bem-vinda. Não sei se agora foi. Eu tô ouvindo meio, assim, tá meio tumultuado as coisas. Então, eu entrei, na verdade, para dar uma satisfação para vocês e eu vou me apresentar e eu peço desculpa também pela questão ocorrida, que eu tô... Então, eu, na verdade, já entrei para isso e eu queria, assim, dar um oi para vocês, tá? Então, eu acho que a gente já começou, né? Tá. Então, boa noite. Primeiro, assim, obrigada pelo convite, pela confiança, né? E eu sou Sandra Benite, Guaraninhandeva, sou de origem Mato Grosso do Sul. Eu sou da aldeia Porto Lindo, né? Próximo dos ocorridos anteontem, daquele massacre dos Guarani Kaiowá, né? E aí, assim, eu estou um pouco muito abalada ainda, porque, na verdade, no Mato Grosso do Sul é um lugar que os indígenas são mais massacrados, assassinados, e as mulheres são estupradas, e uma violência muito tenso, né? Que quem vive lá, né? Eu não vivo mais hoje lá, mas eu sempre volto lá, porque meus parentes, a maioria dos meus pais moram lá. Então, a minha família é de lá. Só os meus filhos que moram em Santa Catarina, e eu moro aqui, eu moro no Rio. Desde 2000 fui morar no Espírito Santo. E aí, em 2016, eu fui morar no Rio. A minha formação acadêmica, eu me formei numa licenciatura intercultural do Sul da Mata Atlântica, que a primeira licenciatura que ocorreu que iniciou na UFSC, né, de Santa Catarina, e depois eu fui fazer mestrado no Museu Nacional, e agora, aí eu continuei, fiz doutorado, era para me defender agora esse ano, eu não consegui defender por causa da pandemia. Ano passado eu fui para a aldeia, né, para a aldeia Porto Lindo, Mato Grosso do Sul, para finalizar minha pesquisa, mas infelizmente por causa da da pandemia, né, eu não podia fazer nada, nem visitar os parentes. E na época que eu também perdi minha mãe, né, perdi ano passado, março do ano passado, já fez um ano e pouco, que eu perdi minha mãe. Então, um pouco resumindo essa minha trajetória, assim, eu vou falar um pouco assim, a partir da minha percepção enquanto mulher, enquanto mulher indígena, enquanto mulher, né? Ai, apagaram a luz aí. Meu Deus, cada coisa. Então, eu acho que, assim, minha perspectiva geral, mais ou menos, que eu queria trazer um pouco, né?
são geral, mas assim, que eu vou trazer um pouco da minha relação, da minha trajetória, né? Eu vejo hoje, né, que nós, mulheres indígenas, né, apesar que nós somos originários, né, a gente vem lutando há muito tempo, né, a gente também tem ainda muita dificuldade, né, de a gente levar as demandas específicas, né, porque eu acho que a especificidade ela varia muito, né. Então eu acho que hoje eu vejo que existe várias lutas, por exemplo, a Marcha das Mulheres, né. A Marcha das Mulheres, eu acho que foi um início das mulheres indígenas, né, se juntarem e trazer a sua demanda específica. Embora que estejamos, foi junto, a luta foi junto, partiu de várias demandas também, mas acontece que, mesmo assim, a gente tem ainda dificuldade de pensar a região, né? Eu vejo muito assim também, que eu acho que é um desafio, né? Não é problema, é um desafio nosso, enquanto mulheres, enquanto indígenas, né? Que existe essa questão de olhar as mulheres, eu acho que é um desafio também para nós, enquanto mulheres indígenas, a representatividade específica, porque existe, né, a PIB, tem mulheres, a Amiga também tem mulheres que representam, mas são 7 mulheres ou 8 mulheres e de uma região só. Então, eu, que sou Guarani, eu não consigo representar todas as mulheres de Guarani, por exemplo, né, porque tem isso, eu comecei a perceber, né, que as demandas, infelizmente, têm que partir a partir das nossas demandas específicas de cada região tem. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso do Sul, as demandas das mulheres é totalmente diferente das mulheres da Amazônia, né? As mulheres do Rio Grande do Sul é um pouco diferente das mulheres, isso levando geral, assim, né? E quando a gente mergulha no específico, eu acho que é importante a gente trazer um pouco mais essas demandas que são prioridades, né? Que são mais urgentes, né? Eu acho que existem vários problemas, né? Vários desafios, mas existem coisas que a gente precisa priorizar, né? Priorizar o que as mulheres, de fato, estão necessitadas desse lugar. Eu acho que isso vai nos ajudar a entender um pouco e fazer essa dinâmica também de discutir o direito das mulheres, né? Por exemplo, a partir de que lugar que nós vamos começar a discutir sobre o direito das mulheres, por exemplo, né? No Mato Grosso do Sul existe muito, muito assim violência extrema contra mulheres, né? Então isso eu não consigo discutir. Ainda nós não estamos discutindo sobre a melhoria de trabalho, por exemplo, para as mulheres, porque as mulheres extremamente necessitadas de ter suas rendas, né, no Mato Grosso do Sul, né? Porque elas que são a maioria são mães, né? Que carrega os filhos, carrega várias outras coisas, né? E nisso também elas, algumas mulheres, por exemplo, de tanta violência que eles estão passando, né? Elas também às vezes tem algumas que precisa, não sei por qual razão, eu não posso falar assim, por isso, porque a minha pesquisa exatamente foi direcionada para essa questão, por que as mulheres começaram se entregar muito na bebida, né? E aí entra o Conselho Tutelar, tira essas crianças das mães, que prioriza, quer dizer, que piora a emocional da mulher, sem discutir o problema. Sabe, eu acho que isso é uma coisa muito violenta, né?
com outras mulheres, com as mulheres, eu estou falando isso, eu estou falando do Mato Grosso do Sul, e vários outros que têm outras mulheres que precisam de outros apoios, né? Porque tem algumas aldeias que as mulheres ainda estão muito organizadas, assim, embora que tenha essas necessidades, dificuldades, mas ainda elas estão juntas, fazendo algo que é coletivo, né? Então, eu acredito que quando a gente... E aí, como que a gente desconstrói isso, né? Eu vou falar do meu povo guarani. Eu não posso falar pelo povo, pelos outros povos que... Então, a minha pesquisa me trouxe a entender como é que a gente vai discutir sobre essa violência, né? Não é levando Lei Maria da Penha de cima para baixo que a gente vai discutir. Eu estou falando que é importantíssima, por exemplo, a Lei Maria da Penha, discutir numa comunidade, mas isso tem que levar à consideração também a partir da perspectiva das próprias mulheres que estão lá, né? Que eu acho que é importante. Por exemplo, eu fui educada, né? Minha avó me educou de uma forma que ela contava essas narrativas, né? A importância das mulheres, né? Nesse processo do protagonismo da mulher, né? Por exemplo, como que os homens têm que se comportar. Aí é onde a gente entra em outra questão, que é a questão cultural, né? Aí, digamos assim, minha avó foi uma educadora dos meninos, né? E aí onde esse é um processo, na verdade, é um processo de você educar os meninos. Tem várias etapas de rituais que eles vão passar por processo, e isso também requer o cuidado, requer também outras pessoas que vão ter, e aí onde parece que uma coisa vai puxando o outro. Por exemplo, os meninos, no período de engrossar a voz, eles vão aprender, eles vão ficar no ritual durante 2 ou 3 anos. Isso depende muito de lugar para lugar. Onde eles vão aprender a se comportar, como respeitar as mulheres, como dialogar, como falar com as mulheres mais velhas, com mais novas, com as esposas, com as irmãs e várias outras coisas. Aí eles vão aprender também a trazer, né, remédio, por exemplo, eles têm que aprender remédio. O que é importante para cólica? Que tipo de remédio é importante para fluxo de sangue, para diminuir o fluxo de sangue de uma mulher? Então, eles vão passar por esse processo enquanto ele está nesse período de ritual, né, rito de passagem. E, para isso, ela requer também esses elementos em torno, né? Aí o Xeramões vai levar eles, vai te ensinar que esse planta é bom para isso, esse planta é bom. E aí, onde hoje a gente chega numa situação que não tem mais esses elementos, em muitas aldeias não tem mais esses elementos, igual Mato Grosso do Sul. E aí, onde é totalmente vulnerável. Aí os homens ficam vulneráveis, primeiro nós ficamos vulneráveis. Quando a gente fica vulnerável, nós mulheres, a nossa vulnerabilidade, ela atinge também os homens de uma outra forma que vira uma violência contra nós, tipo isso. E aí a gente não tem, nós não chegamos ainda nem no momento de chegar e conversar. Vamos trabalhar, vamos discutir sobre o trabalho, melhoria de trabalho para as mulheres, o salário melhor para as mulheres, a estética das mulheres, né? Vamos discutir sobre a estética das mulheres, vamos discutir sobre a política, sobre política pública para as mulheres guarani de tal lugar, né? Ainda nós não temos nem um começo, ainda a gente está nessa situação de defesa, a gente tem que se defender, porque a gente tem que estar na luta, a gente tem que estar para isso, a gente tem que se preocupar com os filhos, a gente tem que se preocupar com o nosso esforço, com o nosso emocional, e onde a gente ainda não tem nem fôlego, assim, a gente para respirar e pensar, olha, que tipo de política pública que a gente quer para nós mulheres, especificamente para nós mulheres guarani, no caso, estou falando assim. Eu acho que é muito complexo ainda, mas eu acredito que isso
eu trago isso um pouco angustiante, não que eu quero ser pessimista, mas eu acredito que é para a gente pensar junto. O que a gente pode, como que a gente pode refletir a partir disso, né? E eu não estou falando que é assim que funciona, mas assim é para a gente refletir. É mais, eu acho que é mais reflexão mesmo, né? Então Sandra, desculpa te interromper, eu já jogo a palavra para você de novo, mas é que isso que você está trazendo é muito importante, porque vai justamente ao encontro do que a Juliana falava aqui agora há pouco, e aí eu vou só passar a palavra para a Nana, para ela trazer a perspectiva dela também, porque o que você está falando é de uma multiplicidade de vivências que talvez a gente não conseguisse contemplar até agora. E, Nana, eu queria jogar para você justamente pensando e ajudando aqui a refletir, se você entende dessa forma, que o que a gente conseguiu nesse momento foi colocar a discussão no plural, né? Então, talvez transformar o mulher em mulheres, né? Que é algo que, não sei, talvez antes a gente não conseguisse fazer tão bem. Então, eu concordo, Gabriela, muito com o que a Juliana trouxe, enfim, né, muito interessante sempre ouvir a vivência da Sandra e as questões dela, assim, porque eu acho que nos últimos anos a palavra empoderamento feminino, eu acho que ela até muitas vezes foi sequestrada, assim, né, pelo que a gente chama de mainstream ou pelo comercial, e foi muito usada para ser associada à venda de produtos e serviços e coisas que a gente está falando de conquistas talvez muito individuais, né? Muito pela perspectiva individual. Então, a gente teve, eu acho que, muitos avanços nos últimos anos. Como a Juliana falou, se ampliou muitas as vozes que já existiam e as demandas que existem, que você sempre falava assim, mas é um novo feminismo? Daí você fala, não, porque tá meio que as demandas são as mesmas de sempre, né? Mas eu acho que tem o que a gente vê, o que eu vejo, assim, principalmente nos setores onde a Olga e a Finkeva, que é a nossa consultoria, também atua muito no setor privado, se aplaudiu muito conquistas individuais, que é importante, né, as mulheres estarem lá ocupando os lugares, mas ao mesmo tempo a gente, né, aplaude que, não sei, tal mulher virou diretora, tal mulher virou CEO, mas e como que estão essas mulheres embaixo dela no nível hierárquico da empresa, né? Como que estão o acesso dessas mulheres? A gente está aplaudindo só e colocando também um peso dela representar todo mundo ali, então, né, não é que se uma avança, não todas avançam, né? Então, eu acho que eu acho que a gente está num olhar agora, principalmente, né, com redes sociais, com tudo que está acontecendo nesse momento, tanto no país quanto, né, no contexto global, assim, eu acho que a gente está numa conversa, num entendimento que tem que ser coletivo, né? Não adianta mais, tem que ser articulado, tem que ser organizado e tem que ser coletivo, assim, esses avanços individuais não mudam muita coisa, né? É também um peso para a mulher que está lá, ela entra numa constelação de poder que ela não vai conseguir fazer tanta coisa como a gente coloca, né, expectativa nelas, assim, nesse avanço individual. Então, acho que realmente, assim, eu vejo coisas interessantes que aconteceram, mas ainda a gente precisa ter muita coisa, né? A gente viu as últimas 2 semanas, para quem é mulher no Brasil, foi muito duras, assim, né? Foram muito difíceis de ler todas essas notícias, ver o quanto os nossos direitos não estão criados numa base sólida, assim, né? Não estão criados, eles podem ser revogados a qualquer momento, assim. Então, acho que é isso, assim, manter-se bem vigilantes, né? Uhum. A Sandra caiu aqui da nossa conexão, enquanto a gente vê se ela consegue voltar ou não. A gente viu também que é um momento de bastante tensão, né? Queria até ter deixado a ela diretamente a minha solidariedade por tudo que está acontecendo, né? Pelas perdas dos parentes, inclusive, que ela mencionou. Mas enquanto a gente tenta restabelecer esse contato com ela, a gente vai seguindo a conversa por aqui e vocês prepararam uma apresentação, né? Então, eu acho que seria legal vocês trazerem o conteúdo de vocês para a gente encaminhar a conversa e inserir os elementos que vocês trazem também nessa conversa. Juliana, se você quiser começar. Gabriela, então, eu repensei, né, entre fazer uma apresentação estática e tal, e eu achei mais interessante sugerir mesmo, eu posso compartilhar a tela aqui, a navegação pela nossa página de eleições, porque, só também para contextualizar para quem está acompanhando, a gente discutiu um pouco os temas, né, sobre o que a gente falaria e discutiria aqui, e aí eu abracei a questão da representatividade política de mulheres, né, representatividade feminina e da população LGBT.
E, bom, eu fiquei pensando em qualquer apresentação que eu trouxesse, ela daria um tom, mas ela não teria essa organicidade mesmo, né, da nossa plataforma. Então, assim, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, deixa eu só ver onde é que eu estou. Só colocar, desculpa aqui, gente, no site da Gênero e Número, para que a gente possa, que vocês possam ter essa visão aqui, mas eu também não gostaria de deixar passar em branco, né? Eu acho que o que a Sandra trouxe aqui é muito forte, muito profundo. Escutar realmente mulheres indígenas no Brasil. Acho que a gente tem que fazer isso muito e sempre, porque ela falou muito das demandas, e vocês veem que não é só a demanda única, né? As mulheres, elas também, dependendo da comunidade, dependendo da representação do lugar também que as mulheres ocupam dentro dessas comunidades, tipo, são vivências muito diferentes, e assim, é um ataque hoje que não se resume, né, uma disputa ali pelo território e tal. E aí, sobre isso, eu queria comentar, que eu acho interessante, assim, para esse momento de protagonismo feminino, né, que recentemente, em março, eu tive a oportunidade de ir ao Chile lá para acompanhar essa construção da Constituição Paritária chilena, que é a primeira vez no mundo, né, que a gente tem um país construindo uma Constituição com paridade de gênero, homens e mulheres ali, 50-50. E também é a primeira vez que os povos indígenas, que são, né, assim, muito presentes no Chile, conseguem fazer parte desse processo. E aí é isso, assim, é uma disputa muito grande para conseguir, né, que os direitos enfim, dos povos indígenas originários do Chile estejam lá. Mas é também um marco, assim, para a gente observar que é isso, a articulação política, né, ela traz esses resultados, assim, quando os espaços, quando as estruturas minimamente se movem, e esses grupos estão articulados, e a gente está discutindo, o protagonismo de uma forma ampla, né, ou participação, representatividade das mulheres no espaço de poder, é isso, a gente viu lá que as mulheres que já eram muito né, presentes na política, mas não na política institucional, agora elas estão fazendo muita diferença. Eu acho que no Brasil agora a gente vai ter essa proposta, né, de bancada do COCAR, que vem sendo discutida, assim, para que nessas eleições as mulheres indígenas entrem com mais força na disputa, e eu entendo que tudo isso é uma articulação para que a gente, né, futuramente não veja essas mesmas violações se repetirem. Então, eu achei que era interessante fazer essa reflexão aqui. E aí, vamos lá compartilhar a tela. Aqui, vou compartilhar diretamente esta tela que vocês estão vendo aí. Tá. Bom, gente, esta é a página mais recente das eleições de 2020, né? A gente tem uma proposta sempre na Gênero e Número, que é generenumero.media, de fazer uma cobertura muito intensa mesmo da disputa, né, política. Essa disputa política, ela acontece diariamente, mas em ano de eleição ela se torna mais fácil de ser reportada, porque a gente está falando sobre acesso a recursos, a gente está falando sobre como os partidos abrem ou não abrem espaço para as mulheres, como os partidos cumprem ou não as leis de cotas que a gente tem no Brasil, né? Mas, para mim, tem uma coisa sobre representatividade e protagonismo que é assim, não é só sobre mulheres se unirem ou mulheres estarem articuladas, né? Existe uma estrutura muito ainda predominante, né? Que é essa estrutura essa estrutura, né, masculina, que não reconhece a necessidade, né, de essas mulheres, de nós mulheres, estarmos nos espaços. E isso a gente vê, por exemplo, a gente na Gênero e Número produz muito visualização de dados, a gente trabalha levantando dados, analisando os dados, e depois para trazer isso para leitores e leitoras, né, para audiência, com todas as plataformas, a gente transforma isso em visualizações, em imagens. Essa, para mim, é uma imagem muito representativa, emblemática, né, de onde a gente está e dos desafios, sabe aquela imagem do iceberg que a gente vê em várias ocasiões, que lá em cima você vê assim, as mulheres são 15% da Câmara, então tá, né, representatividade baixa, mas aí você vai olhando, né, o que está submerso. E aqui foi uma reportagem que a gente fez falando sobre mulheres que tinham recebido 0 a 2 votos.
que configuraria, então, uma possível candidatura laranja, né? Essa foi sobre eleição de vereadores, né? E a gente ali, nas eleições de 2020, a gente estava analisando esses dados das candidaturas locais, e aí minoria entre vereadores eleitos, candidaturas negras são 60% das que receberam de 0 a 2 votos. Por que eu trago essa matéria? Assim? Porque quando a gente fala em empoderamento, quando a gente fala em representatividade, né, a gente precisa sempre fazer esses recortes de grupo racial, né, de grupo, assim, inclusive olhar representatividade de mulheres que são mães, que mulheres que não são mães dentro desses espaços, porque isso nos fala como a estrutura exclui essas mulheres, né? Então, aqui, possíveis laranjas, gênero e raça. Dados mostram disparidades na condição das candidaturas de mulheres negras, né, que são o maior grupo das pessoas com 0 a 2 votos. Então, aqui, analisando os resultados, os dados daquelas eleições de todas as mulheres e homens, e também mulheres brancos, homens negros e mulheres negras, olha aqui o resultado, né? Mulheres negras eram possivelmente 39% das candidaturas laranjas, né? Pensando que quem teve 0 a 2 votos provavelmente era candidato ou candidata laranja. Quando a gente fala em candidato ou candidata laranja, é quem entrou no partido para cumprir cota, entrou no partido, né, para fazer uma candidatura fictícia. E não vamos nem se aprofundar nesse debate, mas eu só queria mostrar esse recorte. Porque ele mostra que a nossa condição, né, quando você olha ali, ó, homens brancos, né, eles são o segundo grupo mais eleito, homens negros aparecem como, eles são o primeiro grupo, claro, né, mais eleito, sabemos disso, 44%, então, dos eleitos foram homens brancos, eles só representavam 11% dos possíveis laranjas. E daí, só essa última coluna de possíveis laranjas, você já vê o tamanho do nosso desafio, né? Mas se você olhar a coluna das eleitas, né, dos eleitos, você também vai identificar essa grande, né, desigualdade aí entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. E, bom, essa imagem, para mim, ela fala tanto sobre o desafio de eleger, como o desafio da representatividade, né? E é isso, assim, os dados, eles nos ajudam a olhar numa única figura, muitas vezes, né? O que a gente tenta fazer sempre? Essa figura, para mim, várias das visualizações, elas, né, têm uma interpretação quase pronta, mas a gente procura sempre trazer vozes, e não só de mulheres, óbvio, porque qualquer homem comprometido com a busca da equidade, ou minimamente com a redução das desigualdades, ele vai olhar para isso e vai dizer, não podemos, né? Não podemos seguir assim para 2022. Então, eu acho que essa discussão ampla aí sobre representatividade, ela passa por a gente saber onde a gente está, né? Quando a gente fala assim, nossa, mulheres são 15% da Câmara, mas o que isso significa, né? Isso significa, por exemplo, que até 2021 as mulheres que não estavam presentes no plenário porque estavam de licença maternidade apareciam como falta, né, no placar, quando elas não votavam. E aí, só quando a gente teve mulheres mães levando bebês para o plenário e visibilizando essa presença, foi quando a gente conseguiu essa mudança. Então, hoje, na legislação já reconhece que a mulher que está de licença maternidade, ela não pode aparecer como faltante lá, né, no painel de votação. E tudo isso, sabe, são sinais, né, assim, da exclusão das mulheres, do não reconhecimento da importância das mulheres nesses espaços, né? Outro, eu vou descer aqui um pouco, mas eu recomendo super que vocês acessem essa página, quem tiver interesse, né? Porque a gente também, como eu falo, né, na Gênero e Número, inclusive agora a gente fez a atualização, né, na nossa apresentação da Gênero e Número deste ano, e aí eu vou até mostrar aqui para vocês essa tela, que eu insisto assim, sabe? Tipo, os números dizem que não, mas podemos vencer. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente nem sai de casa, a gente nem liga o computador, sabe? Então, acho que assim, a gente precisa acreditar que a gente pode vencer, né? E aqui a gente tem 4 mulheres, assim, né, que nos falam sobre isso. A Erika Hilton, né, vereadora mais eleita da cidade de São Paulo, mulher trans, que está ali todos os dias
fazendo, né, assim, um trabalho fundamental na Câmara de São Paulo, mostrando, né, o que é diversidade, mas também fazendo política que não é só sobre política e direitos LGBTs, né? Então, é uma representatividade, no caso, LGBT, que traz outras perspectivas, outras vivências, outras demandas, representando, então, esse grupo, né? A Thalíria Petroni, né, que é essa mulher mãe do Congresso Nacional. Aqui a Sueli, que é muito interessante, eu gosto sempre, e na Gênero e Número a gente valoriza muito isso, dessa presença dessas mulheres que não estão candidatas ou não estão disputando, né, cadeiras, mas que têm uma participação fundamental nas nossas, né, conquistas no Brasil. Então, existe, que é esse feminismo, e no caso da Sueli, o feminismo negro. A Sueli, ela estava lá, né, na construção da Constituição de 1988, como sociedade civil, pautando os direitos das mulheres, né, discutindo essa construção, e hoje ela segue sendo esse símbolo, e assim, né, como símbolo, assim, representando uma liderança do movimento negro feminista né, no Brasil, e assim, uma mulher que venceu muito, né, que conquistou realmente muito para a política e para os direitos, mesmo não estando lá, né? Existe uma diferença entre 1988, sem dúvida nenhuma, e hoje. Eu até escrevi sobre isso no editorial da newsletter do Gênero e Número a semana passada, que estamos vendo as mulheres, não só as mulheres, né, mas assim, pessoas que sempre estiveram na sociedade organizada, na sociedade civil organizada, também buscando lugares, né, na política institucional, porque ficou muito evidente que a gente precisa também dessa diversidade de vozes, incluindo ativistas, né, incluindo pessoas que estavam sempre ali, né, articuladas e tentando influenciar e incidir sobre a política, mas agora as mulheres estão lá. E um exemplo é a Colômbia, né, que nesta semana a gente teve, no domingo passado, a eleição lá da primeira chapa de esquerda na Colômbia, e aí houve a primeira eleição da mulher, da vice-presidente, primeira vice-presidente negra, Francia Marques, né? E a França tem um histórico de o quê? Ativista, feminista, ambiental, mas hoje está como vice-presidente da Colômbia. Então, esses lugares, eles podem ser, né, ocupados. O que a gente precisa ter é essa força, saber que existe uma possibilidade, né, de a gente chegar nesses espaços, eu digo a gente, mulheres. E essa última foto aqui, só que agora eu esqueci o nome dela, que é uma das lideranças do Causa Justa, que eu vou até dar uma olhada aqui quando a Nina falar, depois eu comento. A Causa Justa foi o movimento Juliana, principal. Você falou que está mostrando foto, a gente não está vendo foto. A gente está vendo a tela de um título que diz: quantidade de pessoas trans eleitas em 2020 é 4 vezes maior que em 2016. Entendi, eu tinha tentado mudar aqui a tela. Não, tudo bem. Era só para... Pode continuar, desculpa. Era só para você saber que a gente não estava vendo, porque qualquer coisa você nos ajuda descrevendo. Não, Gabriela, obrigada por avisar, porque eu achei que vocês estavam visualizando uma tela que era justamente da nossa apresentação, mas tudo bem, depois eu trago para cá. Bom, mas aqui, então, para encerrar essa fala e passar para Nana, desculpa, eu acho que também é muito importante a gente falar sobre essas mudanças históricas, né? Em 2016, quando a gente começou a Gênero e Número, começou a cobertura política, a gente reportou, por exemplo, a ausência de pessoas LGBTs na política, nos cargos, e desde então a gente viu essa articulação crescer assim com muita força. Em 2020, a gente já reportou, né, que a quantidade de pessoas trans eleitas em 2020 era 4 vezes maior que em 2016. Não só houve esse maior número, como também um protagonismo muito grande, um protagonismo feminino, né, de mulheres que não, mulheres trans, enfim, portanto, a gente está falando aqui de uma diversidade de mulheres, a gente não está olhando só para mulheres cis, né? E também homens, né, trans que ocuparam esse lugar, mas, enfim,
existe uma força muito grande, então, assim, né, para buscar esse lugar, existe uma busca muito intensa agora para ocupar cadeiras eletivas, e eu entendo que o que a gente tem que discutir agora é a estrutura, né? Recursos, enfim, o cumprimento das leis, e é nesse lugar que a gente está. Várias organizações, o jornalismo que presta, né, muita atenção a isso, não só o de gênero, mas outros, o jornalismo, enfim, que está atento, né, a essa questão. Então, é isso, eu diria que o importante é a gente ter essa informação, ter esse acesso a dados, discutir isso amplamente em muitos espaços. Então, acho que a gente está fazendo essa conversa aqui no festival, é muito importante. E é isso, gente, vamos aí falando, que são muitos, né, pontos assim que a gente pode aprofundar, mas vou passar a palavra aqui. Obrigada. Obrigada. Eu quero voltar a esse tema daqui a pouquinho, porque, bom, a gente está em ano eleitoral e eu acho que falar dessa ocupação de espaços, né, na representação política é muito importante. Antes, vou só passar para a Nana também trazer a apresentação dela, e só para justificar, a Sandra não vai conseguir voltar, outros acontecimentos acabaram se sobrepondo. Uma pena, se eu soubesse, teria deixado falar até o final, não a teria interrompido. Mas, de qualquer maneira, foi importante, acho, ela ter entrado, conseguido trazer aqui um pouquinho do olhar dela e das questões que ela compartilhou com a gente. Nana, vou passar a palavra para você. Obrigada, Gabriela. Eu vou já projetar a apresentação aqui. Qualquer coisa, vocês só me avisam se... como é que tá? Deixa eu só ver que agora ele está perguntando se não... Deixa eu só ver aqui. Eita, por que não me está deixando? Deixa eu só ver se ele vai... Estou só autorizando ele a compartilhar, né? Exato. Aqui. Tá, deixa eu ver aqui, ver se ele... Deixa eu ver se eu consigo agora. Agora foi, perfeito. Pronto, deixa eu só pôr a apresentação de slides. Vocês estão vendo a minha tela aqui, pessoal? Eu vou vendo a forma de apresentação de slides. Tá ótimo. Então, só passando aqui, né, eu estou falando agora usando o chapéu da Think Olga, que fala que, como a gente falou, a Think Eva é nossa consultoria, então a gente trabalha muito no setor privado, mas normalmente a gente tenta levar muito desses temas que a gente investiga, pesquisa e comunica na Think Olga também para este setor, né, como um desses agentes de mudança aqui. Falando que não estou aqui falando sozinha, né, estou representando essas mulheres também que fazem todo esse trabalho dentro da Think Olga e da Think Eva, que é a nossa equipe feminina. E daí eu queria abrir um pouco essa apresentação, que eu vou falar sobre cuidado. Então é muito bom que a Juliana já falou sobre o que está acontecendo no Chile, que é algo que a gente também está olhando na Think Olga como algo muito interessante, porque a gente tem um exemplo ali muito próximo da gente, né, da nossa realidade. Muitas vezes a gente vai buscar exemplos de equidade de gênero em sociedades muito diferentes da nossa, né? A gente está falando de países nórdicos, Estados Unidos, e quando a gente tem um país da América Latina com questões muito parecidas com a nossa, que a gente pode olhar o que está acontecendo lá e entender como que a gente faz isso no Brasil, ou, né, quais ingredientes dessa receita a gente vai ter que mudar aqui no Brasil. Então, é algo também que a gente está olhando, principalmente pela questão do cuidado na política institucional, assim. E aqui eu vou contar um pouquinho mais sobre essa questão do cuidado que a gente começou a pesquisar no meio da pandemia mesmo, porque foi algo que a gente não conseguiu mais ignorar para conseguir fazer nosso trabalho, assim. Então, trazendo só esse momento, né, que esse material a gente desenvolveu ele no meio da pandemia, então, né, entendendo que crises não são democráticas, se a gente já estava numa situação de desigualdade e muitas mulheres, né, em vulnerabilidade social, econômica, agora com uma crise essa situação não vai melhorar. A gente sabe que vai afetar muito mais quem já estava em situação de vulnerabilidade, né? Então, que a gente fala, né, crises não são democráticas, são, na verdade, uma questão de desigualdade, e as sequelas desse cenário são sempre maiores e duradouras para quem já está em situação de vulnerabilidade, né? Então, o que a gente vê essa fala da Simone de Beauvoir, que fala, nos momentos de crise humanitária, os direitos das mulheres são os primeiros a serem extintos.
E o que a gente está vendo agora, né, com o governo que a gente tem, com o que está acontecendo no país, a gente vê o quão fácil é a gente perder os nossos direitos já conquistados, o quão fácil é a gente retroceder. Então, aqui... deixa eu voltar. Então, como que a gente quer chegar nesse futuro, né? O nosso laboratório, ele foi criado muito que é o nosso principal programa da ONG, ele foi criado muito com esses desejos de construir esse futuro, de poder imaginar esse futuro, de desenhar isso. Então, esse é um laboratório de inovação social que começou, né, foi criado no meio da pandemia. A gente criou uma metodologia, a gente já tinha uma metodologia que trabalhava presencial, então a gente adaptou ela para online para investigar realmente essas crises desencadeadas ou agravadas pela questão da pandemia, da Covid na vida das mulheres. Mas agora a gente entende que a gente quer continuar esse trabalho, entendendo que não saímos completamente da pandemia, obviamente, a gente está vendo aí uma quarta onda, né, muito subnotificada. Então é isso que a gente pesquisou lá e a gente quer continuar a trabalhar com esse eixo da economia do cuidado, que é isso que eu vou trazer para vocês hoje, assim. Então, quando a gente fala do cuidado, né, o feminismo tem muitas mulheres que já pesquisaram ou seguem pesquisando sobre o cuidado. O que é o cuidado, quando a gente fala, né? É o trabalho de manutenção da vida, né? Então, a gente fala que é dar banho, é fazer comida, é a higiene, é a nutrição, é a segurança, é entreter, é educar, né, tudo isso que a gente fala, remediar quando alguém fica doente, é o café da manhã, é o almoço, é o lanche. É um trabalho que a gente fala nem mais é uma tripla jornada, é uma jornada contínua, porque as mulheres realmente não param de trabalhar, né? Se elas trabalham fora de casa, quando elas chegam em casa, elas continuam com esse trabalho, né? Dentro agora na esfera doméstica. E se você só, né, bem entre aspas, trabalha em casa, seu trabalho é trabalhar dentro de casa, é isso, você nunca para de trabalhar, é uma jornada contínua mesmo. Então a gente entende como cuidado todo esse trabalho de manutenção da vida. Um exemplo que a gente dá é a questão da amamentação, né? Que é uma tarefa que leva muitas horas e cada mamada dura entre 15 e 20 minutos. A gente faz isso de 8 a 12 vezes por dia, 7 dias por semana, né? Numa recomendação da OMS de ser exclusiva por 6 meses, e idealmente por 2 anos. Então, quando a gente olha isso e a gente vê a política das empresas, né, de você voltar em 4 meses e você não tem sala de aleitamento, você não tem nenhuma estrutura, como é que a gente vai, né, cumprir com uma recomendação da OMS quando a gente não consegue nem ter, né, a estrutura para continuar amamentando, ou então tudo isso, né, é uma tarefa que você se dedica exclusivamente, então você não exerce outras atividades, né, seja elas remuneradas ou não. Então a mulher dedica em média 650 horas de trabalho nesses primeiros 6 meses. Se a gente tomar assim, uma mulher que amamenta até os 2 anos, o tempo que ela passou trabalhando é muito maior do que o tempo que você trabalha 8 horas por dia num trabalho formal fora de casa, assim, né? Então a gente também faz essa comparação do peso disso na vida das mulheres. E daí a gente traz dentro do laboratório, que a gente cruza muitos dados, assim, do IBGE, PNAD, traz muitas questões para a gente entender como que é essa dedicação de tempo dos homens e das mulheres. Então, a gente entende que as mulheres estão muito mais tempo dedicadas no auxílio de cuidados pessoais, né? E quando a gente fala em auxiliar, em todas as outras funções, assim, né? Começa a minimamente se equiparar quando a gente fala na questão pública, né? De sair de casa, do transporte, mas todas as outras questões a gente vê uma diferença muito maior, sendo, né, o trabalho sendo executado pelas mulheres. E esse trabalho, sendo restrito nessa esfera privada, ele fica exclusivamente exercido pelas mulheres, né? Então tem uma associação ali ao gênero que se naturaliza esse trabalho sendo feito pelas mulheres, né? Então mães solos, chefes de família, trabalhadoras domésticas, porque esse trabalho de cuidado, ele é também, quando ele não é invisível dentro da casa, dentro daquela esfera, quando ele é remunerado, né? Ele é muito mal remunerado, ele é muito pouco valorizado dentro da nossa sociedade, né? A gente pode olhar dentro da educação infantil, dentro dos hospitais, né? Os menores salários, com todas as questões das trabalhadoras domésticas, os menores salários são para o trabalho de cuidado, né? Nos Estados Unidos tem um termo que eles falam pink collar, né? Tipo como se fosse um colarinho rosa, porque são os trabalhos de cuidado que são lá, eu tenho dado de 92% das pessoas que executam esse trabalho são mulheres, assim. Então, a gente naturaliza esse trabalho e valoriza ele menos, ou remunera ele menos, invisibiliza ele, porque ele é feito por mulheres, né? Se vocês ouvirem uma criança chorando, é exatamente, eu estou bem nesse momento do cuidado de bebês, porque é exatamente esse o cenário
que eu tô, assim, me identifico muito com essa questão da amamentação também, do tempo, né? Mas é isso, a relação do cuidado nas construções de gênero, isso também a gente aborda, né, no laboratório, assim. Então, as mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado. E as mulheres gastam, em média, mais de 61 horas por semana em trabalhos não remunerados no Brasil, que a gente viu que são todos aqueles trabalhos de manutenção da vida. Quando a gente compara com os homens, eles dedicam menos tempo a essas atividades de cuidado. A proporção dos que realizam essas atividades é de 28% para 40% contra as mulheres, né, contra as mulheres. E os homens gastam muito mais tempo, dedicam muito mais tempo a trabalhos que são remunerados, né? Então aí a gente está falando de autonomia financeira, né, de você poder escolher seu trabalho, você poder sair de relacionamentos abusivos. E a gente fez uma live sobre, dentro todo esse material, ele está dentro do nosso laboratório, que depois eu vou passar o site para vocês. Mas tem uma live muito interessante que a gente fez com várias economistas, né, mulheres que trabalham com economia, para também entender a perspectiva delas. E a Gabriela Chaves do Nufront, ela tem uma perspectiva, ela trouxe uma coisa muito legal, que ela fala, né, temos uma leitura econômica que se volta muito para a lógica da produção de mercadorias, para a venda. E a gente não leva em conta o trabalho gratuito realizado no âmbito doméstico. Então, esse alimento que você compra, ele precisa ser preparado para ser consumido, né? Esse trabalho do preparo, ele é tão importante quanto o trabalho de produção. Então, o que a gente calcula no PIB? O que a gente calcula nos indicadores, né? De economia, da bolsa, tudo isso que a gente vê, a economia, a gente faz uma retomada econômica. Retomada econômica para quem? Né? Para que setores da economia, da sociedade? Então, ter essa perspectiva do peso do cuidado na economia também era algo que nessa live se debate muito, assim. Então, como é uma atividade historicamente exclusivamente destinada às mulheres, o trabalho de cuidado, a gente vê, ele segue sendo invisibilizado e mal remunerado quando é remunerado, né? Por isso, porque cuidado é uma tarefa feminina, então logo ele se torna invisível. E o que a gente fez? Também cruzando outros dados para chegar nessa... A gente entende que ele não vai ser solucionado, tudo isso apenas pela remuneração dele, mas é um jeito de fazer ele ser visível quando a gente coloca ele na economia. Esse aporte da economia que as mulheres dão e que a gente invisibiliza era a nossa maneira também de visibilizar isso, né? Então, a gente vê que esse trabalho desse relatório da Oxfam, ele é um trabalho que custa 10,8 trilhões de dólares se ele fosse remunerado, né? Se a gente remunerar essas mulheres e meninas que fazem esse trabalho. A gente só tem 4 economias no mundo que ficariam acima desse valor. E a gente ele representa, né, esse valor, representa 24 vezes a economia gerada pelo Vale do Silício. Então, quando a gente quer falar sobre uma saída para a economia, para acelerar a economia, que negócios, que setores a gente está subsidiando como sociedade, né? O que a gente está priorizando? Então, a gente entende que esse trabalho de manutenção da vida, que é o cuidado, que envolve muitas horas de tempo dedicado, ele é o maior subsídio para a economia. Porque a gente não só está formando a força de trabalho para o futuro, como a gente entende que essas horas, a sociedade funcionar como ela funciona, a gente precisa ter as mulheres executando esse trabalho dessa maneira, né? Não sendo remuneradas, para manter-se trabalhando. A gente fez o cálculo também que no Brasil, se a gente remunerasse essas mulheres por essas horas dedicadas ao trabalho de cuidado, pela renda, por exemplo, fazer um cálculo por renda per capita, a gente teria um incremento de 11% do PIB, ou isso seria 11% do nosso PIB. Isso é maior que qualquer outra indústria no Brasil, quando a gente fala da agropecuária, da construção, né, as indústrias extrativistas. Então, a gente entender o peso que tem dessas horas que não são, né, não são visíveis ali no cálculo da nossa sociedade. Então, a gente entende o cuidado como o maior subsídio da economia. E esse cuidado, né, essa sociedade, como ela foi criada até agora, principalmente quando a gente fala do Brasil, né, os alicerces dessa economia para ela funcionar como ela funciona foram construídos a partir da força de trabalho das mulheres negras, né? O Brasil tem essa herança escravocrata que, né, hoje gera toda essa desigualdade quando a gente olha pela lente, né, quando a gente coloca uma lente racial nessa conversa, e a gente entende que essa mulher negra, né, a gente trouxe também a Cida Bento para um bate-papo com a Elisa Buarque, que também é muito legal, as duas conversando, né, sobre essa questão do cuidado, e a gente entende que esse trabalho do cuidado, para a gente chegar até aqui, ele foi executado em sua maioria, né, e não remunerado, e não visibilizado, e não valorizado por mulheres negras, né, então a mulher negra ela sempre esteve nesse papel de cuidadora, e é como a gente chegou até aqui como sociedade. Então, existe essa dívida histórica, né, que a gente entende que, visibilizando o cuidado, a gente começa a colocar a luz nessa questão também.
Então, a gente entende que isso, sem a mulher negra, a economia do cuidado e qualquer outra economia para. A sociedade brasileira pararia se a gente não tivesse todas essas mulheres fazendo esse trabalho, né, de manutenção da vida e fazendo a sociedade funcionar como ela funciona. E as desigualdades de gênero, raça e classe contribuem diretamente para a desvalorização e invisibilidade desse trabalho do cuidado. A gente entende o cuidado, a gente vê o trabalho, essa naturalização do cuidado muito como um afeto, né? Mas você é mãe, você não gosta de fazer esse trabalho, você, né? Esse trabalho você não executa ele de maneira, né, que a sua recompensa é o afeto. A Silvia Federetti até tem uma frase muito boa, né, que ela fala que o que vocês chamam de afeto, de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Porque é isso, né? E nos últimos anos elas foram escancaradas, assim, quando a gente teve a questão da quarentena, né, o isolamento social, a gente viu o quanto é desproporcional essa sobrecarga de trabalho das mulheres, né? Isso ficou muito óbvio, assim, na nossa sociedade, na cobertura da mídia também mostrou muito isso. E, né, em um momento como esse, o trabalho de cuidado ele nunca foi tão intenso, né? As mulheres, especialmente as mais vulneráveis, se sentem sozinhas e sobrecarregadas. E muito pouco se discute sobre quem cuida dessas mulheres. Aqui a gente também estava falando sobre a linha de frente, essas mulheres que estavam na linha de frente dos hospitais, né? Elas sendo a maioria das enfermeiras, sendo a maioria dessas pessoas que trabalham com cuidado, o quanto essas pessoas não estavam sobrecarregadas e a gente não olhando, ou o quanto a gente vê o vírus, né? Essas pessoas tendo que se expor para fazer o seu trabalho, né? No Brasil, a gente tem dados muito tristes do quanto mulheres morreram muito mais na linha de frente do cuidado em diversos, né, setores, seja mulheres trabalhadoras domésticas, sejam enfermeiras em hospitais, porque, claro, elas é quem estavam responsáveis pelo cuidado. Porque a gente fala, não basta colocar o cuidado como questão política, se a gente não vê esse questionamento de quem está se beneficiando desse serviço, né? Quando a gente estava falando no início dessa conversa sobre os avanços individuais, é isso, para uma mulher branca estar assumindo um cargo de CEO numa empresa, qual é a outra mulher que ela tem que oprimir, que ela tem que manter dentro, né, de uma situação de vulnerabilidade social e econômica para ela conseguir ascender? Quem está cuidando dos filhos dela? Quem está cuidando da casa dela, né? Porque a gente sabe que são as mulheres que são as responsáveis por essas demandas. Então, é urgente a gente pensar, né, em como a gente pode visibilizar o trabalho invisível das mulheres na economia, como a gente pode incorporar o trabalho de cuidado na economia, a gente pôr esse cálculo também dessas horas, né? Como a gente desvincula esse cuidado das construções de gênero, como essa criação e educação de crianças também pode ser entendida como um trabalho de todos, né? A famosa frase sobre é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Hoje em dia, esse trabalho do cuidado, da educação está tão individual, tão num sentido de consumo, né? Principalmente quando a gente fala de escolas, e como parear o cuidado para diferentes raças e para mulheres não brancas. Então, isso também é muito importante da gente olhar. Todos esses temas a gente aborda no Lab. E só para terminar com uma frase da Heloísa também que participou desse ping-pong junto com a Cida Bento no nosso Lab, o trabalho de cuidado é tão importante, tão central, as pessoas precisam entender que todos dependemos um dos outros. A vida social é feita de relações, de apoios. Mesmo aquelas pessoas que você nem conhece, construíram as infraestruturas da sua casa, do seu cotidiano. Então, o que a gente vê também com essa valorização do cuidado, é quase que uma mudança também de valores da sociedade, né? Do que a gente prioriza, do que a gente quer que realmente cresça, do que a gente quer, né? O que a gente vê como inovação, o que a gente vê como disruptivo, né? O cuidado, a gente olhar para o cuidado é uma maneira muito inovadora também da gente pensar política institucional, porque ele é essencial, né? Sem isso, a gente viu o quanto isso a gente não funciona como sociedade sem o cuidado. Então, esse também é uma das questões que a gente traz no Lab, assim. Então, esse conteúdo é mesmo para a gente pensar, né? Que mundo a gente quer construir, que futuro a gente quer construir, né? Saindo desse momento de pandemia mais intenso, o que a gente está fazendo agora, né? A gente está juntando os caquinhos de uma crise que realmente impactou muita gente. Então, para acessar todo esse conteúdo, esse é o site do Lab Think Olga. Tem já outros conteúdos que a gente criou, a gente já tem um especial sobre autonomia das mulheres, né? A gente fala sobre autonomia financeira, autonomia de conhecimento e autonomia emocional, que a gente entende como um dos caminhos, né? A gente olhar para isso como uma das ferramentas para a gente sair dessa crise, que está afetando muito mais as mulheres, e a gente entende esses 3 eixos como cruciais, né, para a gente falar. Não adianta só autonomia financeira, se as mulheres não têm saúde mental, ou se elas não têm acesso a conhecimento, né, a valorização do conhecimento que elas já têm. Então, está todo esse material lá, convido vocês todos a acessarem.
E é isso, eu queria agradecer e também deixar aqui tempo aberto para a gente debater e trocar um pouco mais sobre isso. Legal, muito obrigada também, né? A Carol também colocou aqui no chat o link para quem quiser acessar, quem quiser conhecer mais os conteúdos, o link da Gênero e Número, a Juliana estava mostrando para a gente há pouco a página também, está aqui no chat. E aí eu quero jogar para você, Juliana, tentando juntar os dois assuntos aqui, né? Eu me lembro que uma vez a gente conversou num episódio do Elas com Elas, em que a gente discutia justamente quem cuida de quem cuida. Foi um episódio em que a gente usou muito, eu usei na reportagem, né, na construção da reportagem também muitos números do Think Olga, que já estava trabalhando nesses dados do Lab, e eu queria te perguntar se você, para a gente fazer a conexão entre os dois temas, se você entende que aumentar os espaços ou aumentar a ocupação de espaços por mulheres diversas nos postos, nos cargos de representação política, pode contribuir para que a gente avance nessa visibilização dos trabalhos de cuidado, da economia de cuidado, e junto com isso vem uma outra pergunta. Essa visibilização, ela passa também por política pública? Obrigada, Gabriela, sem dúvida nenhuma. Assim, quando a gente fala, né, dessa... inclusive, eu ouvindo aqui a Nana, né, que queria também... Daqui a pouco eu mostro para vocês o nosso esforço durante a pandemia de visibilizar essa crise do cuidado, que assim, a gente abraçou também esse conceito a partir do fim do fim não, né, do primeiro trimestre ali da pandemia em 2020, quando a gente falou, isso, não vão ser 2 meses, então a gente precisa olhar o que essa crise vai, né, gerar, de ampliar mesmo, assim, essa desigualdade já das mulheres no mercado de trabalho. A gente foi atrás de fazer uma pesquisa, fizemos uma pesquisa com a SOF, que chama Sem Parar, né? O trabalho e a vida das mulheres na pandemia, e era justamente uma alusão ao slogan da economia, né, do governo, que dizia que a gente não podia parar, que todo mundo tinha que trabalhar, mas na verdade a gente estava se referindo a quem, né? Estava se referindo às mulheres, como bem destacou a Nana, que dão esse suporte. E a gente ouviu muita gente para essa entrevista também, para essa pesquisa também, repercutindo, né, depois os dados, enfim, dessa pesquisa. E, assim, é interessante porque a crise que a gente viu se aprofundar, ela foi uma crise quando houve uma ruptura entre os trabalhos de cuidado feitos por mulheres, né? Assim, isso é muito interessante, porque não é que os homens deixaram de cuidar, eles já não estavam nesse pacto do cuidado. O que rompeu foi o que a gente viu ser rompido, né, com a pandemia, onde a gente teve que, por um tempo, viver esse isolamento. Enfim, por mais que a gente também tenha entrevistado lideranças da FENAD, lá da FENAD não, gente, desculpa, da FENATRAD, né? Da Federação Nacional dos Trabalhadoras Domésticas, a Luísa, enfim, que falou para a gente, olha, a gente tem aqui vários processos, assim, que a gente quer realmente fazer, porque foram muitas violações contra trabalhadoras domésticas nesse período, né? Assim, muita coisa absurda. Vou só citar um exemplo aqui para dialogar com o que a Nana trouxe. A gente teve uma MP, né, uma medida do governo que permitia a empregadores suspender contratos de trabalho durante a pandemia e remunerar em apenas 30% funcionários. Então, houve muito caso de empregada doméstica, né, trabalhadora doméstica, que entrou, né, que teve o seu contrato suspenso, porém, os empregadores continuaram exigindo a presença delas normalmente. Então, assim, é um trabalho, além de tudo, esse trabalho do cuidado, extremamente precarizado, extremamente, né? E quando a gente fala de crise, muito como você olhava no entorno e se via muita gente desempregada, muita gente que já estava no trabalho informal sem conseguir acessar renda, né? Então, isso tudo tornou a situação ainda mais precária e muitas trabalhadoras domésticas viveram, né, essa situação assim ainda mais crítica. Mas isso tudo para dizer que não existe como separar, né, essa discussão, porque ela atinge não só
esse espectro do cuidado em si, de você estar ali nessa missão, nesse cuidado, nesse trabalho enfim, de fato, não existe a palavra, nesse trabalho de cuidar e de manter como eu posso dizer ali, uma atividade contínua ali de atenção, né, mental, física, enfim, mas a gente fala também sobre essa estrutura, né, de mercado de trabalho extremamente precarizado. Então, sem políticas que olhem para para a economia do cuidado e coloquem e tragam ela para a economia, né, não separando, isso é sobre mulheres. Não, isso é sobre como vamos não excluir mulheres do mercado de trabalho, não precarizar postos de trabalho, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, passa por termos um olhar, né, uma perspectiva de equidade de gênero. E essa representatividade feminina na política, ela, sem dúvida nenhuma, fortalece essa busca, né, por uma construção política mais, enfim, menos desigual, uma construção política com perspectiva de gênero e de raça, mas a gente está aí agora nesse momento, assim, né, de um governo que nega muitas dessas desigualdades, né, e onde a gente já entendeu, não só nesse momento, mas historicamente, que não é suficiente apenas assim, elegermos mais mulheres. Existe uma discussão sobre isso, sobre como essa representatividade feminina maior, independentemente do espectro político, ela influencia, né, na maior conquista de direitos pelas mulheres, mas eu entendo que o momento hoje é um momento em que a gente tem que ter muita consciência mesmo política, né, de quais projetos a gente tem aí, que é uma disputa de projeto, e são projetos políticos realmente antagônicos. E eu não estou falando apenas de disputa, né, em Brasília, disputa pela presidência, eu estou falando de cada assembleia, de cada, né, Câmara mesmo que a gente tem hoje no Brasil, porque existe, isso, assim, representantes, né, enfim, do povo ali que estão nessas cadeiras, que entendem e que dialogam, né, com essas demandas, e existem aqueles e aquelas que não trazem isso para a sua agenda, que não trazem isso, né, para o debate. E eu entendo que se aqui a gente está falando sobre como vamos mudar esse cenário, a gente precisa olhar para isso, considerar isso, né, nas nossas escolhas, assim. Então, é isso. Eu queria só rapidamente, bem rapidamente mesmo, não queria perder a oportunidade de compartilhar essa tela aqui com vocês, porque esse trabalho, ele foi um trabalho que repercutiu muito ao longo de 2020 e 2021, né? Mulheres na pandemia, porém não é só sobre mulheres na pandemia. Vocês sabem que deu um desespero tão grande na Gênero e Número, quando a gente foi entendendo, né, o quanto essa pandemia ela geraria essa crise absurda do trabalho, do cuidado e impacto na vida das mulheres, que a gente até também desenvolveu um relatório chamado Minera, que era um compilado, assim, bem aprofundado mesmo, né, sobre esse panorama das mulheres na pandemia e mesmo antes da pandemia. Mas essa pesquisa aqui, ela foi feita ainda em 2020 e ela foi muito referenciada na mídia, enfim. Ela traz justamente uma defesa muito parecida, né? Parecida, eu não diria, mas assim, alinhada ao que a Nana comenta sobre isso, né? O cuidado está no centro da sustentabilidade da vida, que não há possibilidade de discutir o mundo pós-pandemia sem levar em consideração o quanto isso se tornou evidente nesse momento de crise global, que nos fala sobre uma crise do cuidado. Não se trata de um problema a ser resolvido, nem de uma demanda a ser absolvida, mas de uma dimensão da vida que a gente não pode, né, assim, simplesmente colocar em segundo plano. Então, bom, não vou continuar a leitura, mas um dado super interessante que a gente aí constatou com a pesquisa, que foi respondida por mais de 2.000 mulheres no Brasil, foi que 50% dessas mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia. E quando a gente olhou para quem eram as pessoas que essas mulheres cuidavam, gente, estavam até adultos saudáveis, né?
não eram só filhos. E o que, que a gente fala? O que são esses adultos saudáveis, né? São essas pessoas que passaram a trabalhar dentro de casa, os filhos dessas mulheres, os próprios maridos, e elas se reconheceram como cuidadoras dessas pessoas também. Então, isso tudo para dizer que as políticas, assim, elas precisam ser pensadas levando em consideração que a estrutura hoje é extremamente desigual e que quando a gente não olha para políticas de creche, né, quando a gente não olha para políticas de equidade, de equiparação salarial, a gente está penalizando essas mulheres, assim, de uma forma estrutural, né? Essa é a palavra. A gente já tem muita gente vocalizando essas demandas políticas. Acho que o caminho é esse, a gente trabalhar de uma forma articulada, e aí eu falo até sobre o próprio jornalismo, né? No lugar onde a gente está hoje, como Gênero e Número, que é mostrar o impacto dessa falta de políticas que contemplam, né, as mulheres e o olhar para o cuidado, a gente mostrar o impacto disso na vida das mulheres. Tem bastante material, a gente fez um material enorme sobre mãe solo na pandemia, que fala bastante sobre isso. Então, assim, acho que informação, a Think Yoga, a Think Eva também vem produzindo, tem muita gente falando e produzindo informação sobre isso. Agora, a gente precisa de incidência, a incidência e mais mulheres na política. É isso. Muito bom você trazer essa pesquisa. Eu me lembro muito desse número, porque a pesquisa estava justamente no centro da nossa conversa, no momento em que a gente falou nesse episódio do Elas com Elas que eu mencionei, né, que a gente falava quem cuida de quem cuida, e esse número me marcou muito, de 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém, e eu me lembro de você comentar que eram pessoas de dentro e de fora do núcleo das paredes da casa, basicamente, né? Porque tinha vizinho incluído, tinha gente de fora que extrapolava o limite ali da residência. Então, isso realmente é muito marcante. Como você entende, Nana, que a gente poderia avançar nessa escolha e nessa representatividade política? E mais do que isso, como a Juliana trouxe, eu acho que é um ponto importante de se discutir, qualificar essa representação, né? Porque a gente tem hoje algumas mulheres que estão lá ocupando postos importantes, mas não tem na agenda um olhar para as questões de desigualdade de gênero que ainda nos permeiam, né? Que ainda atravessam as nossas vidas todas. Que o que a gente está falando do exemplo, que é um exemplo muito interessante de você ver as propostas para a Constituição, para a nova Constituição, né? É algo muito importante, mas para você reescrever uma Constituição, você estar sendo constituinte, assim, então estão trazendo muito a vida normal, assim, então isso é muito interessante ter essa perspectiva. Nana, está cortando um pouquinho o seu áudio, não sei se é o fone, talvez? Deixa eu ver só. Está cortando um pouquinho, até comprometeu um pouco o entendimento do que você estava dizendo. Vocês me escutam bem assim? Melhorou. Vamos lá. Se você puder retomar só do começo? Sim. Eu acho que o exemplo que a gente estava comentando do Chile é um exemplo muito bom de você ver o cuidado na política institucional, né? Eles estão reescrevendo a Constituição. Então, você tem ali um momento muito importante de você realmente ter uma Constituição feminista, por lentes de mulheres, né? E daí, como ela falou, dos povos originários, tem uma representatividade ali. Eles também têm, como se a Secretaria de Gênero, para eles, de Equidade de Gênero, é transversal. Então, todos os ministérios têm uma Secretaria de Gênero, né? Você ter esse olhar, se você está falando de economia, se você está falando de infraestrutura, como que isso afeta as mulheres? Então, eu acho que é muito importante, assim, esse exemplo, a gente olhar lá. Então, agora a gente está acompanhando, né, eles têm até, acho que é dia 4 de julho, para terminar de escrever a versão final da Constituição, para daí, acho que, se eu não me engano, em setembro, o país vai votar, né, vai fazer um plebiscito para votar nessa nova Constituição. Então, eu acho que agora, a gente estando num ano de eleições tão marcante, a gente olhar realmente as propostas das mulheres, né, principalmente de ter essa representatividade, mas olhar o quanto cuidado está sendo contemplado dentro dessas propostas, né? E cuidado quando a gente está falando, quando a gente desce para a vida real, acesso à creche pública, a transporte de qualidade, a áreas verdes, tudo isso, né? A gente acha que é uma coisa também tão difícil de trazer para o dia a dia, e não, são essas pequenas, né, ações e mudanças que vão fazer realmente
o cuidado ser para todos e dividido de toda a sociedade, assim. Tem uma plataforma outro projeto também muito bom, né, feminista, que quase poderia também estar aqui com a gente debatendo, que é as Mina, mas elas têm elas no Congresso, e que elas vão também mapeando as propostas dos candidatos, dos já eleitos, né, e que tipo de propostas, tanto pelo partido quanto pela pessoa, né, específica, se essa proposta é a favor ou contra as mulheres. Então, a gente não está mais falando de direita, esquerda, a gente está olhando para aquela pessoa, qual a proposta que ela está colocando lá para votação, e é muito interessante, assim, você vê até pessoas que você acharia que são pró-mulheres, não, tem uma agenda diferente, assim. E o que a gente falou, não adianta qualquer mulher, né? Tem que ser uma mulher que considera direitos humanos, que tem uma lente interseccional, né? Então, eu acho que a gente está num momento agora muito, muito importante de garantir que o legislativo seja, né, a gente garanta um legislativo que vá também trabalhar a favor das mulheres, assim. Então, acho que é isso, assim, a gente olhar realmente a proposta do cuidado, o que se contempla do cuidado, porque senão a gente vai continuar na mesma situação, né? As mulheres não vão conseguir ter essa retomada para elas, porque elas estão sobrecarregadas dentro e fora de casa, né? Bom, a gente já tem que ir caminhando aqui para o fim da conversa, então eu queria abrir espaço para considerações finais e talvez deixar essa pergunta aí para uma pergunta que pode guiar possivelmente as nossas considerações finais, que é se a representação política ela pode ser definitiva para quando a gente pensa no futuro, né? Então, como é que a gente pode olhar para o futuro, se vocês se sentem otimistas ou pessimistas em relação ao futuro, e o quanto essa possibilidade de trazer novas representações políticas é determinante para o otimismo e para o pessimismo nessa perspectiva. Juliana. Bom, eu diria assim que para quem aqui está nos assistindo, para quem ainda vai ver essa conversa, né, em algum momento, que a gente se entender, né, como parte de tudo isso, como parte da mudança, da reivindicação, como parte, mesmo que você, ou seja, né, assim, tenha qualquer identidade de gênero, não esteja diretamente envolvida, né, em nenhum coletivo, em nenhum movimento, que não seja uma pessoa que gosta de política, né? Mas, assim, o simples fato de reconhecer que todas essas questões que perpassam a nossa vida, elas são políticas, né? Que não a gente, assim, se a gente não naturalizar essa desigualdade na representação política, se a gente não naturalizar todas essas violências, né, que perpassam a vida das mulheres, incluindo, inclusive, a violência política, eu acho que a gente já amplia essa nossa consciência. E isso, sim, se reverte, né, em vários momentos da nossa vida, assim, em, né, pequenas conquistas e esse espaço, né, da vida pessoal, mas que depois você se sente inspirada a, né, compartilhar aquilo em outros espaços. Eu acho que essa consciência de que a gente simplesmente não olhar para as questões de reivindicações das mulheres, ou direito das mulheres, ou representatividade feminina, isso não nos ajuda em nada. Essa consciência, assim, se a gente tiver, né, um a um, ela é muito importante para a gente depois somar forças, sabe? Eu falo isso porque eu, assim, né, convivo e com muitas mulheres, assim, que já me perguntaram, assim, coisas, né? Olha, eu sinto até um pouco de vergonha, mas é que eu não sei nem por onde começar. Mas, assim, essa participação política, né? Você não ter esse receio de se identificar como alguém que está a favor dessas mudanças, desses direitos. Acho que isso tudo é uma mudança interna, né? Que a gente, aos poucos, consegue expressar também na vida coletiva. Então, sem dúvida nenhuma, a representatividade política, então, respondendo a sua pergunta, Gabriela, ela é parte estrutural dessa mudança. Acho que a gente tem visto aí nos países vizinhos, né, que conseguiram ir realmente aumentando a representatividade de mulheres nos parlamentos, como a Argentina, Bolívia, Chile. A gente vê o quanto depois isso impacta na conquista de direitos. Então, sem dúvida nenhuma, pensar e entender, né, o peso do nosso voto sim, importantíssimo.
eu acho que é isso, assim, e estarmos atentas sempre, assim, às violações, né, buscarmos não nos alienar mesmo, eu falo isso, né, sabendo que nosso público provavelmente aqui está distante de ser um público alienado, mas é que muitas vezes a vida exige muito e a gente está envolvido em muitas questões, né, mas essa questão ela é fundamental para o presente e para o futuro, né, para o nosso futuro, para o futuro, né, das crianças, para o futuro desse Brasil inteiro, assim. Então, acho que assim é um compromisso mesmo, né? Como a gente fala assim, um compromisso coletivo, cívico mesmo. A gente está atento e atenta ao que acontece e participando mesmo dessa mudança. Nana. Não, achei ótima a fala da Juliana, nem só fala a questão de... eu acho que, enfim, esse ano tá difícil ser otimista, mas eu acho que a gente não tem outra opção, assim, né? Eu falo, tem 2 filhos, tem que ser otimista, né? Não tem para onde correr, assim. Eu acho que é isso, assim, a gente entendeu o peso desse ano, do nosso voto, dessas articulações, da gente entender também o que está em jogo, né? Tem muita coisa em jogo esse ano, assim, que eu acho que a gente precisa pensar muito e entender que o avanço tem que ser coletivo, que a gente tem que começar a olhar por essas lentes, assim, de desejo para que sociedade a gente quer, o que a gente está construindo, né? A gente está num momento muito difícil de crise climática, de muitas questões acontecendo, então eu acho que essas eleições, assim, acho que elas vão ser vão definir muita coisa, e é isso, eu sou otimista porque eu acho que não um otimismo mais, talvez ingênuo, mas aquele otimismo de você falar que você faz porque vale a pena, né, porque esse é o jeito que deveria ser feito e o que tem que ser feito, né, então eu acho que é assim que a gente consegue seguir fazendo trabalho e acreditando, mesmo quando tudo lá fora parece não estar ajudando muito, assim. Sem dúvida, né? Talvez é o otimismo que nos faz levantar da cama para tentar continuar mobilizando, né? É aquilo da utopia, né, que fala assim, para que serve a utopia, né? Para seguir caminhando, porque nunca vamos chegar, mas é o objetivo, assim. Muito bem. Bom, eu queria agradecer mais uma vez. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui pelo chat, a gente encaixa aqui nessa finalização. Mas queria, enquanto isso, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, para debater esse assunto com vocês, para fazer essa mediação, junto com mulheres que também me admiro muito. Então, foi muito bacana ter a oportunidade de ouvi-las. Queria deixar o convite para quem estiver em Brasília para a festa de encerramento do festival, que vai ser amanhã, dia 30 de junho, a partir das 7 horas da noite, no Sesc Estação 504 Sul. Vai ter uma série de atividades, stand-up comedy, apresentação de curta-metragens, vai ter um debate sobre menopausa com uma comediante, vai ter um show de uma cantora alemã, vai ter apresentação de DJs, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. Também muitas reflexões sobre gênero, sobre igualdade, sobre equidade, comidinhas, bebidinhas, que são sempre bem-vindas, né? E, enfim, a programação do festival, como eu disse, fica disponível também no YouTube. Além disso, ainda para quem está em Brasília, tem a exposição em homenagem a mulheres cientistas que está em cartaz até amanhã no Centro Cultural Franco-Alemão, que fica na Asa Sul. E se você não está em Brasília, você pode conferir o metaverso do festival também nos 2 sites das instituições que idealizaram e organizaram esse evento, a Aliança Francesa Brasília e o Goethe de Brasília. Então, é afbrasilia.org.br e goethebrasilia.org.br. O webinário internacional sobre gênero, trabalho e interseccionalidade, que foi no dia 22 de junho, já está no canal do YouTube da Aliança Francesa de Brasília, e é lá também que vai estar a nossa conversa de hoje logo mais. Queria muito agradecer mais uma vez o convite, e agradecer demais a Juliana Bianconi e a Nana Lima pela presença, pela troca, pelas ideias que vocês trouxeram. A Sandra não está mais aqui, mas eu também gostaria muito de agradecer a Sandra Benites, que, apesar dos contratempos, conseguiu vir para nos dar um oi, trazer um pouquinho da perspectiva dela, que é importante para nos complementar aqui também. Juliana, obrigada, viu? E até uma próxima, espero que nos vejamos em breve.
Eu agradeço, gente, foi ótimo. Nana, obrigada também. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. E muito obrigada, gente, pelo espaço e pelo convite. Obrigada, então, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Obrigada a quem acompanhou. Espalhem por aí, para quem não pôde estar aqui ao vivo, mas pode acompanhar a conversa depois no canal da Aliança Francesa no YouTube. Até mais.